Bora falar de um personagem. E que personagem! No futebol tem o craque, tem o polêmico, e aí, meu amigo, tem o Carlos Alberto. Um cara com talento que, olha, era um absurdo, um potencial para ser um dos maiores, mas a carreira foi uma doideira, uma montanha-russa de golaço e treta. Se prepara, que essa história é boa. Olha essa frase. Papo reto. É isso. Resume o cara perfeitamente. O talento era gigante. Mas a cabeça, meu parceiro, a cabeça explodia junto. A carreira dele é isso aí, essa briga eterna entre o que ele era capaz de fazer com a bola e o que ele fazia quando perdia a paciência. Beleza, mas quem foi esse cara? Quem foi o Carlos Alberto na real? Pra sacar essa figuraça, a gente tem que ir lá no começo, lá no berço, onde o moleque já era abusado com a bola no pé. E o palco foi Laranjeiras. Foi lá no Flusão que o Brasil conheceu o moleque. E que moleque! Pensa num cara liso, abusado, que ia pra dentro, subiu pro profissional já com banca de craque e, meu Deus do céu, parecia que jogava há 10 anos. Não sentiu o peso da camisa, não. Ele vestiu e falou, deixa comigo. 18 anos, tá maluco? Com a idade que a molecada tá sonhando em subir, o cara já tava levantando o caneco do Carioca dentro do Maraca. Decidindo, chamando a responsa, personalidade de capitão. Um absurdo, simplesmente um absurdo. E aí, meu camarada, o foguete decolou. Mal apareceu aqui e pá, já estava cruzando o Atlântico. E não era para qualquer timeco não, hein? Era para o Porto, do José Mourinho. O cara mal tinha chegado e já estava lá. A missão era sinistra, mas o moleque era mais ainda. Se liga na velocidade disso. É papo de 2 anos. O cara sai de Xerém, a base do Fluminense, e vai parar no topo do mundo. Campeão português. E o detalhe, chegou na final da Champions League para jogar, para ser o cara. Não foi para compor elenco, não. Foi para resolver a parada. Isso aqui é para botar num quadro. 19 anos de idade. E o nome dele tá lá, na súmula. Gol na final da Liga dos Campeões. A maior vitrine do futebol mundial. Ele não só foi campeão, ele meteu a bola na rede, carimbou o título do Porto, coisa de gigante. E o saldo da brincadeira tá aí, ó. 4 taças, 4 títulos de peso em um piscar de olhos. O cara chegou, dominou o território e se botou na prateleira de cima do futebol mundial. Naquele momento, parecia que nada podia parar ele. O céu era pouco. Aí ele volta para o Brasil. E não é para qualquer lugar, é para o projeto galáctico do Corinthians, da MSI. E foi aí, meu amigo, foi aí que o roteiro mudou. A bola que ele jogava era absurda, mas o pavio curto começou a aparecer. A genialidade e a confusão começaram a andar de mão dada. É isso, era o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde da bola. No fim de semana, o cara era o dono do time. Maestro, botava a bola debaixo do braço, carregava o Corinthians nas costas para o título brasileiro de 2005. Chegava segunda-feira, era só problema. Era treta com Tevez, era peitar o Passarella, era bater de frente com o Leão na frente de todo mundo. O gênio e o gênio ruim, tudo no mesmo pacote. E depois do Timão, a carreira dele virou uma verdadeira turnê. O cara rodou o Brasil. E era sempre a mesma história. Chegava, tinha uns lampejos de gênio, uns momentos que todo mundo falava, esse cara é craque, mas a instabilidade sempre batia na porta. O roteiro era quase um filme repetido, saca? Chegava com uma grande contratação, jogava uma bola absurda e aí, do nada, explodia. Aconteceu na volta para a Europa, no Werder Bremen, aconteceu no São Paulo, até ele desembarcar na colina histórica. Ah, meu amigo, no Vasco, a parada foi outra. Escuta o que ele fala. Dá pra sentir a verdade no papo, né? Sem demagogia. No Vasco, ele encontrou um porto seguro. A torcida abraçou o cara e ele abraçou a causa mais difícil: tirar o gigante da colina da Série B. Ali, o Carlos Alberto virou mais que jogador. Virou referência. E ele não decepcionou não, botou a faixa de capitão no braço, chamou a responsa, jogou o fino, virou o ídolo da massa vascaína e, o mais importante, cumpriu a missão. Colocou o Vasco de volta na elite. A passagem pelo Vasco foi talvez o único lugar onde o talento e a cabeça andaram na mesma página. Aí ele pendura as chuteiras e o que ele faz? Some? Que nada! O cara foi direto pro microfone, pra TV, virou comentarista e quem achou que ele ia mudar se enganou feio. A intensidade, o jeito direto, o não levo desaforo pra casa, tava tudo lá, intacto. Foi tipo tirar o cara do campo e botar na cadeira do estúdio. A mesma energia, a mesma faísca. Comprou briga com Arrascaeta, com Gabigol. Não tinha essa de aliviar. Falava o que pensava na lata, sem filtro. E como era de se esperar, o roteiro se repetiu. Confusão e demissão.
A essência do cara é essa, não tem jeito. Mas vamos pro papo reto, pros números, porque contra fatos não tem argumento. São quase 500 jogos como profissional, 85 gols, 8 títulos grandes na conta. Pode falar o que for do temperamento, mas uma coisa é inegável. A carreira do cara foi vitoriosa. Ponto final. Beleza. Depois de passar por tudo isso, o auge na Europa, o título no Corinthians, a idolatria no Vasco, as inúmeras polêmicas, fica a pergunta de $1 milhão. Qual é o legado do Carlos Alberto? Essa frase, mata a pau, é a definição perfeita. O tamanho do talento dele era o mesmo tamanho do pavio curto. Uma coisa era um espelho da outra. Gênio com a bola, bomba relógio sem ela. Era pegar ou largar, o pacote era esse. E no fim, a gente fica com essa discussão para levar pro boteco, pro churrasco do fim de semana. E aí, foi um gênio que a gente não entendeu? Ou foi um talento absurdo que ele mesmo jogou fora por causa da cabeça quente? A resposta, meu amigo, talvez não exista. Mas uma coisa é fato. Carlos Alberto nunca passou despercebido. Jamais.